Oi, pessoal! Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa plataforma do YouTube. Há alguns dias nós colocamos no nosso Instagram 3 aulas que poderiam virar uma aula aqui do YouTube. E na votação tivemos uma aula que foi a vencedora. Foi a aula de ombro, anatomia e principais lesões, e eu tenho uma grande alegria de poder ministrar essa aula para vocês hoje. Mas antes, pessoal, se vocês estão gostando do nosso conteúdo, entra no nosso YouTube, clica em seguir o Didática Rádio Oficial e, claro, se puder curtir os nossos vídeos para que o YouTube entenda que esse assunto é relevante para você e você possa ter acesso de uma maneira mais simples, mais fácil a todos os nossos futuros materiais que serão produzidos, tá? Mas hoje vamos falar sobre essa temática tão legal: ombro, anatomia e principais lesões. E para a gente falar sobre essa temática, é legal que você faça uma separação do ponto de vista acadêmico, mental. Então a gente vai fazer uma introdução, falar sobre as considerações anatômicas, que tudo que envolve músculo esquelético, anatomia é fundamental, aspectos técnicos da imagem, lembrando que a nossa aula vai focar principalmente no método ultrassonográfico e as condições patológicas mais usuais, tá? Então eu coloco essa imagem de grandes atletas utilizando o ombro como um recurso para a prática de suas atividades. Mas sabemos que o ombro, ele é uma grande articulação que é fundamental na nossa rotina. Não é preciso ser um grande atleta. E como toda articulação que é bastante utilizada, você tem potencial de lesão. Então, antes de tudo, antes da gente falar sobre as condições patológicas, em músculo esquelético, como em quase tudo em medicina, mas músculo esquelético principalmente, a gente tem que aprofundar a questão anatômica. E a anatomia do ombro não é tão complicada, então a gente começa da maneira mais simples, mais fácil de ser entendida. Então a gente sabe que nós temos na articulação do ombro dois grandes compartimentos: o compartimento glenohumeral e o compartimento acromioclavicular. Então, a articulação glenohumeral, ela é uma articulação entre a glenoide e a cabeça do húmero. Só que percebam nessa imagem que eu já coloquei, a cabeça do húmero, do ponto de vista proporcional, ela é muito grande quando se compara com a glenoide. Como é que o nosso corpo resolve esse problema? Através do lábio, do labrum fibrocartilaginoso. O labro fibrocartilaginoso, ele cria um mecanismo de aumento da superfície de contato, um mecanismo até de sucção entre a cabeça humeral e a cavidade glenoidal. Então é fundamental para que essa relação anatômica se dê da melhor maneira possível você ter o lábio fibrocartilaginoso. Mas como toda articulação, eu não posso ter osso batendo no osso. Então eu vou ter uma superfície de cartilagem, uma capa de revestimento condral nesse compartimento glenohumeral. Então, o aspecto de imagem que eu tenho que ter em mente é esse, tá? Só que, conforme eu falei para vocês, a grande articulação do ombro não é só a articulação glenohumeral, mas também a articulação acromioclavicular, que deve ser estudada na rotina do ombro, tá? Então, quando a gente fala de tendões do manguito rotador, o que são esses tendões do manguito rotador? Os tendões do manguito rotador são contabilizados em 4 e têm uma grande característica em comum. Todos esses tendões eles se inserem no húmero, 3 dos quais se inserem na tuberosidade maior e um deles se insere na tuberosidade menor. Mas quais são esses 4 músculos, esses 4 tendões que compõem o manguito rotador? Inicialmente a gente percebe em uma disposição mais anterior, tanto que nessa ilustração que eu fiz para vocês, nós temos a visão anterior, ventral, e a posterior dorsal. Perceba que na imagem posterior eu não vejo nada do subescapular. O subescapular ele tem uma disposição mais anterior e ele é o único que se insere sozinho na tuberosidade menor do húmero. A partir daqui a gente vai falar de 3 tendões que se inserem todos na tuberosidade maior. O primeiro deles é o supraespinal, que é o que mais lesiona na rotina do ombro. Isso porque ele está localizado no que a gente chama de arco coracoacromial. Em uma linguagem fácil de ser entendida, ele fica muito perto de osso. Então ele fica atritando, roçando a vida toda, e ele está mais sujeito à lesão, à tendinopatia e à rotura quando se compara com os demais tendões do manguito rotador. Em sequência, nós temos o infraespinal, que tem esse nome pelo fato de ficar abaixo da espinha da escápula. O supraespinal fica acima da espinha,
o infraespinal abaixo da espinha da escápula, e o último, menorzinho, é o que a gente chama de redondo menor, que de fato ele é o que comumente menos dá lesão do manguito rotador, tá? E revestindo todos esses tendões como um mecanismo de amortecimento e diminuindo a fricção direta das estruturas ósseas sobre as estruturas músculo-tendíneas, nós temos a bursa subacromial subdeltoideia. Então a gente começa a falar do subescapular. Para os meus alunos memorizarem, eu costumo brincar que o subescapular ele é um pouquinho mais soberbo. O subescapular ele não se mistura com os demais, tá? Então perceba que primeiramente ele está lá na frente e se insere sozinho na tuberosidade menor do húmero. A grande função do subescapular, gente, é a adução e rotação interna do ombro. É esse movimento para dentro do ombro, tá? Ele é inervado pelos nervos subescapulares superior e inferior. Lembra que eu falei que o subescapular ele é um pouco soberbo? Por quê? Até a inervação dele é ele mesmo, ele se basta. Então, o nervo subescapular, o músculo subescapular é inervado pelo nervo subescapular. O supraespinal, ele fica acima do plano da espinha da escápula, tá? Ele tem uma grande função de abdução e rotação externa do ombro, esse movimento para fora, é quase que o oposto do que acontece com o subescapular, e ele é inervado pelo nervo supraescapular e não subescapular. O infraespinal tem uma função muito semelhante à do supraespinal, também abdução e rotação externa. Ele já se localiza abaixo da espinha da escápula e ele vai se inserir também na tuberosidade maior do húmero. Perceba que a função do supraespinal, do infraespinal e do redondo menor é muito semelhante porque eles têm uma inserção na mesma localização. Então, quando você quer fazer uma movimentação no ombro, você vai ter uma contração desses grupamentos musculares, tá? Ele também é inervado pelo nervo supraescapular. E o redondo menor, ele é realmente o mais poupado das lesões usuais e a inervação dele é distinta dos demais tendões do manguito rotador. Ele é inervado pelo nervo axilar juntamente com o músculo deltoide, que também tem essa inervação, tá? Então, isolado dos demais, subescapular. Não quero saber de mais ninguém. Os outros três que se inserem na tuberosidade maior, supraespinal, infraespinal e redondo menor. Conforme eu disse para vocês, subescapular não se mistura. Ele é inervado pelos nervos subescapulares, superior e inferior. O supraespinal e o infraespinal, eles são muito amigos. E juntos, eles são mais fortes do que o subescapular. Juntos, eles ficam supraescapulares, superiores ao subescapular, tá? Então, a inervação do supra e do infra é pelo nervo supraescapular. E conforme eu falei, o redondo menor, ele tem uma inervação à parte, pelo nervo axilar, juntamente com o deltoide. E existe uma condição patológica que eu vou explicar para vocês que se chama da síndrome do espaço quadrilateral, que é uma condição patológica que afeta o redondo menor e o deltoide por ela realizar um efeito compressivo potencial sobre o nervo axilar, tá? Então a gente já sabe, aqui na frente de maneira isolada nós temos o subescapular, mas aqui atrás nós temos em uma disposição mais horizontal de anterior para posterior o supraespinal, em uma disposição mais verticalizada um infraespinal e o redondo menor. Perceba que entre esses tendões nós temos um espaço, um buraco, que a gente chama de intervalo dos rotadores. O intervalo dos rotadores tem esse nome porque não tem nenhum tendão do manguito rotador passando nesse espaço, mas ele não está verdadeiramente vazio. Pelo intervalo dos rotadores, nós temos a passagem do cabo longo do bíceps, de forma mais precisa da porção intra-articular do cabo longo do bíceps. Em relação à tuberosidade maior do húmero, perceba que eu falei que a gente tem a inserção do supra, do infra e do redondo. Mas nós temos uma condição, uma particularidade que acontece com o supraespinal e o infraespinal. Perceba que eu já falei que eles são unidos. Eles juntos, eles são inervados pelo nervo supraescapular, eles ficam superiores ao subescapular. Na inserção na tuberosidade maior do húmero, se você for ser mais preciso, essa tuberosidade ela tem três facetas: superior, média e inferior.
O supraespinal, ele tem essa inserção mais horizontal. E normalmente, claro que tem pequenas variações, ele tem 2,3 centímetros, 23 milímetros. O infraespinal, ele tem mais ou menos 22 milímetros. Mas entre o supraespinal, em suas fibras mais posteriores, e as fibras mais superiores do infraespinal, nós temos uma zona que a gente chama de intersecção de fibras. Essa zona de intersecção de fibras do supra e do infraespinal tem mais ou menos 1 centímetro de extensão, 10 milímetros de extensão, tá? Então, a rotura nessa localização, ela de fato ela acaba acometendo os dois tendões, o supraespinal e o infraespinal, tá? E conforme eu falei para vocês, no intervalo dos rotadores, nós temos o bíceps. O bíceps, ele é fácil de ser entendido, ele faz parte da avaliação de rotina do ombro, embora ele não faça parte do manguito rotador, porque ele não se insere no húmero. Ele vai se inserir lá na porção superior da glenoide, no que a gente chama de tubérculo supraglenoidal. O bíceps, ele tem duas porções. Ele tem a cabeça ou cabo longo e a cabeça ou cabo curto. O cabo curto do bíceps, ele não tem esse nome por ser um músculo curto, mas por seu tendão, que se origina aqui no processo coracoide. Essa imagem está até deixando muito alongada, normalmente não é assim. A estrutura do tendão é muito curta e logo ele já vira músculo. O cabo longo do bíceps, ele tem esse nome porque sua porção tendínea, de fato, é bem longa, por isso que a gente chama de cabo longo. Então, o cabo longo do bíceps, ele é o que é mais avaliado na rotina do ombro, tá? E ele vai ser subdividido em 3 porções. Quando eu falei para vocês que o cabo longo, ele tinha sua porção intraarticular, que passava ali no intervalo dos rotadores, é exatamente essa porçãozinha aqui. A porção intraarticular que vai se inserir aqui na porção superior da glenoide. Em azul eu estou ilustrando o lábio fibrocartilaginoso glenoidal, tá? Temos essa região de curva, que a gente chama de deflexão, e temos essa porção extraarticular. Perceba que a porção extraarticular, ela fica exatamente entre a tuberosidade menor e a tuberosidade maior do húmero. É claro que, se eu não tiver estruturas de contenção para essa porção extraarticular, ela vai ficar luxando o tempo inteiro. Então, nós temos estruturas que mantêm essa porção extraarticular fixada nesse sulco bicipital, nesse sulco intertuberositário. A gente pode chamar isso aí de ligamento transverso do húmero, mas podemos ser mais precisos. Nós podemos nos aprofundar um pouquinho nessa anatomia que é linda e é fácil de ser entendida. Então, vamos lá, gente. Olha aqui minha ilustração. Você está aqui quase que em um corte axial. Nós temos a tuberosidade menor e a tuberosidade maior. E eu já mostrei para vocês aqui que a porção extraarticular, ela segue nesse sulco que fica entre as tuberosidades, por isso que ele pode ser chamado de sulco intertuberositário. Quais são as estruturas que mantêm a porção extraarticular do bíceps exatamente nessa localização? Primeiramente, o próprio subescapular. O subescapular a gente já sabe que ele se insere na tuberosidade menor, mas ele tem uma porção, uma extensãozinha do seu tendão que compõe o assoalho desse sulco intertuberositário, tá? O supraespinal, ele faz também esse arcabouço de sustentação mais lateral, ele se insere na tuberosidade maior. Nós temos o ligamento glenohumeral superior. Gente, o ombro, ele é revestido por uma cápsula. Essa cápsula tem regiões de espessamento, de dobramento, que elas assumem um aspecto mais isolado, a gente consegue individualizar e a gente chama isso de ligamentos glenohumerais. Tem o superior, o médio e o inferior. O ligamento glenohumeral superior, ele também compõe essa estrutura de sustentáculo, de sustentação da tuberosidade, da porção extraarticular do bíceps, tá? Além deles, nós temos também o ligamento coraco-humeral. Esse ligamento coraco-humeral, ele é muito lembrado quando a gente lembra da capsulita adesiva, porque ele pode espessar, tá? Mas o ligamento coraco-humeral. Então, todo esse arcabouço de sustentação mantém o bíceps onde ele deveria estar. Vamos agora falar do ponto de vista de aspecto técnico mesmo. A gente sabe que para fazer uma ultrassonografia de ombro, a gente deve utilizar um transdutor linear. Ele tem alta frequência, menor profundidade, mas ele tem uma grande resolução de imagem e é o grande método diagnóstico que a gente utiliza, o grande transdutor para avaliação ultrassonográfica do ombro, tá?
para a gente fazer a avaliação ultrassonográfica, é fundamental que a gente tenha um protocolo de exame em mente. Qual é o meu protocolo de exame? Eu começo avaliando o bíceps, depois eu vou avaliar o subescapular, depois eu avalio o infraespinal, o redondo menor, o lábio posterior, o supraespinal e a bússola subacromial subdeltoideia e, por último, eu avalio a articulação acromioclavicular. Então, o bíceps, gente, nessa posição do transdutor, uma posição horizontal, a gente não sabe que a gente tem exatamente a tuberosidade menor e a maior, então essa posição é muito boa com o braço em posição neutra, uma flexão do cotovelo, para eu enxergar exatamente essa imagenzinha aqui do bíceps entre as tuberosidades do húmero, tá? Então é exatamente essa imagenzinha que a gente está vendo aqui. Na ultrassonografia eu estou vendo ela aqui, tá? Eu posso também fazer uma avaliação na ressonância magnética, eu também percebo entre as duas tuberosidades o bíceps aqui nessa localização, e eu posso inverter o transdutor em uma disposição mais crânio-caudal, de tal forma que eu vejo todo o trajeto dessa porção extraarticular do cabo longo do bíceps, tá? Quando eu quero avaliar um tendão, eu devo deixá-lo esticado. Exatamente porque se ele tiver contraído, você não vai saber se ele tem um aspecto fibrilar ou se ele tem tendinopatia. Quando eu deixo ele em posição mais esticada, mais alongada, eu consigo ver as reais propriedades desse tendão. Então, se o subescapular ele promove adução e rotação interna, quando eu quero ver esse tendão em sua maior expansibilidade, eu devo fazer abdução e rotação externa. Com a abdução e rotação externa, eu consigo ver o subescapular de uma maneira linda. Olha que imagem bacana, imagem bonita. Aqui o processo coracoide, todo o subescapular se inserindo aqui na tuberosidade menor. A gente sabe que tem uma extensãozinha dele que compõe aqui o assoalho do sulco bicipital. O sulco está aqui, aqui é a tuberosidade maior. Então é essa imagem anatômica legal para eu avaliar o subescapular, tá? Eu consigo visualizá-lo também na ressonância magnética em sua inserção aqui na tuberosidade menor, tá? Então aqui eu estou colocando a imagem na ultrassom, a imagem na ressonância, veja que são imagens bem semelhantes. Um infraespinal, é claro que eu já vou colocar o transdutor mais em disposição atrás, para que eu veja, lembra que eu mostrei para vocês a anatomia do músculo infraespinal? Se eu quero ver essa anatomia, a musculatura, a transição miotendínea até sua inserção distal, eu tenho que colocar o transdutor em uma disposição mais póstero superior. O paciente fica exatamente com a mão em rotação interna, tá? Eu falo brincando que ele fica numa posição quase que cantando um hino nacional. Então, nessa disposição, eu consigo ver o ventre muscular do infraespinal, a transição miotendínea e ele se inserindo aqui na tuberosidade maior. Dá para a gente visualizar, inclusive, o labrum nessa região, tá? Então, ventre muscular, tendão, essa é a imagem do infraespinal que a gente deseja, tá? Mais uma vez, a imagem da ultrassom e a imagem da ressonância magnética, a gente conseguindo ver um infraespinal, que normalmente na ressonância ele fica no mesmo plano do subescapular, só que em disposições extremamente antagônicas, né? Um se inserindo na tuberosidade maior e o outro se inserindo na tuberosidade menor. Ok, agora eu quero ver o supraespinal, que de fato é um dos mais importantes porque é o tendão que mais se lesiona no manguito rotador. Só que o supraespinal ele está no meio da confusão. Ele fica lá embaixo da articulação acromioclavicular, do arco coracoacromial. Então, como é que eu faço para que eu consiga deslocar esse tendão e consiga afastá-lo do acrômio de modo que a gente consiga visualizá-lo com qualidade? Eu vou pedir para o paciente hiperestender e rotacionar internamente o ombro. A posição é exatamente essa. Quando eu faço isso, o tendão do supraespinal ele cai para frente, a gente consegue visualizá-lo com bastante qualidade e essa é a imagem clássica que a gente identifica do tendão do supraespinal. A bússola subacromial subdeltoideia ela corre por cima dele, então se você tivesse uma bursite, você já conseguiria visualizar nessa posição, tá? Esse corte é muito legal porque nele eu consigo ver as fibras anteriores, médias e posteriores do supraespinal, tá? Então aqui é a imagem da ultrassonografia, o equivalente da ressonância magnética, mostrando exatamente o supraespinal passando por baixo da articulação acromioclavicular, tá? A articulação acromioclavicular é muito fácil de ser identificada, ela representa exatamente essa bolinha que a gente, ao tocar na nossa articulação do ombro, a gente sente, lá está a articulação acromioclavicular, tá? Lá você vai ter a porção distal da clavícula junto com o acrômio. Essa posição neutra é muito boa para vê-la e a gente vai identificar exatamente essa imagem. A articulação acromioclavicular e a estrutura cápsulo
cápsula ligamentar, porque você tem a cápsula articular e os ligamentos acromioclaviculares superior e inferior aqui embaixo, tá? Nessa avaliação, eu consigo também fazer uma avaliação dinâmica do impacto. O que é um impacto subacromial? O impacto representa uma consequência de diversos fatores potenciais que podem levar a uma fricção dos tendões do manguito rotador sobre esse espaço subacromial. Como é que eu vou avaliar isso no ultrassom? Isso dá para avaliar de uma maneira legal do ponto de vista dinâmico. Eu tenho aqui o acrômio. Embaixo do acrômio a gente já sabe que a gente tem o supraespinal. Então a gente consegue ver a porção do supraespinal se inserindo aqui na tuberosidade maior. Quando eu faço essa movimentação, você consegue ver o tendão passando e deslizando por baixo do acrômio, o tendão andando e passando por baixo. Então você vai perceber se esse movimento é liso ou se esse movimento é com dificuldade, se você percebe algum grau até de estalido, tá? Então isso a gente consegue avaliar no ultrassom, que é o impacto subacromial. O que é um impacto subacromial? Eu já disse para vocês que ele representa a principal causa de impacto no ombro, que ele resulta do atrito do arco coracoacromial sobre os tendões de manguito rotador, principalmente o supraespinal e sobre a bursa subacromial subdeltoideia. Aqui é uma condição normal e aqui é uma condição que a gente tem a redução desse espaço abaixo do acrômio e, por conseguinte, você tem uma compressão e um potencial dano à bursa e ao tendão. Ok. Quais são os potenciais causas de impacto subacromial? Primeiro, o mais comum, a doença degenerativa da articulação acromioclavicular. Perceba que ela leva a uma redução do espaço subacromial. Nós podemos ter uma variação anatômica, que é o os acromiale, tá? Essa estrutura que ficou quase que destacada do acrômio distal, ela cria uma instabilidade e um potencial impacto subacromial, e dentro das morfologias do acrômio, a classificação de Bigliani, que abrange o acrômio tipo 1, que é o reto, o 2 é o curvo, o tipo 3 é o ganchoso. Esse ganchoso ele vai causar esse movimento de mergulho do acrômio em direção ao espaço subacromial e, por conseguinte, lesão do manguito rotador, tá? Aqui é a avaliação da articulação acromioclavicular por ultrassom e aqui por ressonância magnética, tá? Cuidado quando a gente vai fazer ultrassom com um fenômeno que a gente chama de anisotropia. Se você não posicionar o transdutor da maneira correta, por exemplo, quando a gente vai fazer a avaliação do bíceps, você tem que colocar horizontal mais um pouquinho cranial, porque senão pode mimetizar uma lesão. Aqui é o bíceps normal, se eu crio o artefato de anisotropia, parece que tem lesão bicipital, quando na verdade não tem. Outro artefato de anisotropia parece uma rotura aqui insercional do supraespinal, mas na verdade não tinha nenhuma rotura. Então cuidado com a anisotropia. Na prática ultrassonográfica, ficar sempre atento a esse artefato que pode levar a muito erro diagnóstico, tá? Então quais são as condições patológicas mais comuns quando a gente fala de ombro? Lesão do manguito rotador, bursite, tendinopatia calcária, lesão do cabo longo do bíceps e a avaliação da articulação acromioclavicular. Então, começando com a lesão do manguito rotador. Quais são as lesões principais que a gente pode ter? Tendinopatia e as roturas. O que é que caracteriza a tendinopatia? Perceba que é um tendão normal e o aspecto fibrilar habitual de um tendão em sua inserção distal no manguito. A tendinopatia ela se caracteriza exatamente por essa perda do padrão fibrilar mais habitual. Tá? O tendão normalmente se torna mais espessado, muitas vezes mais hipoecóico, com essa perda do padrão. Então, o padrão aqui é habitual, a perda do padrão, ou o tendão normal, ou a tendinopatia, destacando que nessa tendinopatia nós não temos nenhuma rotura gritante, nenhuma rotura francamente perceptível, tá? A tendinopatia ela pode evoluir para roturas parciais. A depender da localização dessa rotura parcial, a gente vai chamar de uma rotura profunda ou articular. Articular porque ela tem comunicação com a articulação glenomeral. Intrasubstancial é a que está, aqui ó, o exemplo de uma rotura profunda ou articular. Intrasubstancial, a que está aqui exatamente no meio do tendão. E a bursal ou a superficial, a que está se comunicando com a bursa subacromial subdeltoideia. Todas essas roturas não são roturas francas, não são roturas completas, não são roturas transfixantes. Aqui sim, a gente pode ter uma evolução dessas roturas e uma rotura envolvendo desde as fibras mais superficiais até as mais profundas, que a gente chama de rotura completa.
transfixante. E quando a gente tem uma ruptura maciça, você perde exatamente todo aquele arcabouço de proteção que a gente tem acima da cabeça do húmero e, como consequência, a cabeça do húmero ela acaba subindo e entrando em contato direto com o músculo deltoide. Então você não vê os tendões do manguito, você vê a cabeça do húmero diretamente em contato com o músculo deltoide e isso caracteriza a rotura maciça do manguito rotador, tá? A bursite subacromial subdeltoidea, ela tem múltiplas etiologias, múltiplos fatores, mas comumente ela está associada a microtraumas repetitivos. E esses microtraumas, eles levam a esse cenário do impacto subacromial e, como consequência, você vai ter um espessamento da parede da bursa e uma distensão líquida, que pode ser bastante dolorosa. É o grande quadro conhecido como a bursite do ombro, bursite subacromial subdeltoidea. A tendinopatia calcária, gente, ela é de etiologia incerta e ela se caracteriza pela presença de uma calcificação dentro do tendão. Quais são os fatores potenciais para você ter tendinopatia calcária? Isquemia, necrose, microtraumas, e isso vai fazer com que você tenha uma conversão das células que são tendíneas em células que são condrais e, como consequência, você produz esse material calcificado. Com essa modificação dos tenócitos para os condrócitos, você vai ter dentro do tendão a presença dessa calcificação que é alongada, muitas vezes parecendo uma pasta de dente, tá? Então ela não tem predisposição para o sexo, normalmente acomete pacientes de 40 a 70 anos de idade, pode não ter nenhum fator causal, mas normalmente são microtraumas, tá? Repetitivos. Metade dos pacientes apresenta sintomas, então eu gosto até de puxar para o outro raciocínio. Metade dos pacientes nem sabe que tem a tendinopatia calcária pelo fato de não terem sintomas. E ela pode acometer diversas regiões, diversas articulações do nosso corpo, tá? Mas a localização mais comum é no ombro, e no ombro a topografia mais usual é o tendão do supraespinal. Então a gente vai ver, consegue ver já no raio-x a presença desse material calcificado, dá para ver muito bem na ultrassonografia, mas também na ressonância magnética a gente consegue identificar essa imagenzinha aqui desse material calcificado intratendíneo, tá? A lesão do cabo longo do bíceps, agora que a gente já sabe a anatomia, fica muito mais fácil entender os cenários de luxação e subluxação. Por exemplo, a gente tem essa imagem que a gente já sabe. A polia, né? Bicipital, todo esse arcabouço de sustentação. Então, se ele tem uma subluxação medial, a gente já sabe que ou você tem uma lesão isolada do subescapular, ou você pode ter uma lesão do próprio ligamento glenohumeral superior. Se você tem uma lesão, uma luxação mais medial, mais intensa, você já sabe que tem lesão dos dois. E se for uma lesão dos dois mais extensa ainda, o tendão ele pode luxar e cair para dentro da articulação. Outra coisa que pode acontecer é a lesão do ligamento coracomeral. E quando isso acontece, você muitas vezes não consegue ver diretamente a lesão do ligamento, mas você percebe que o tendão vai estar repousando em cima do subescapular. Então isso é um indício de uma rotura completa do ligamento coraco-humeral. E quando a gente tem uma lesão extensa do ligamento glenohumeral superior e do próprio subescapular, o tendão ele cai para dentro da articulação. Então lesionei o ligamento coracomeral, a gente tem um deslocamento extraarticular. Lesionei o ligamento glenohumeral superior e o subescapular, eu tenho um deslocamento intraarticular, tá? Então, gente, temos essa situação hipotética. Aqui um ultrassom, poxa, cadê o tendão do cabo longo do bíceps? Não está no sulco intertuberositário e está aqui repousando aqui acima do subescapular. Qual é a lesão que a gente tem que pressupor que a gente tem nesse tipo de cenário? Aqui, claramente, a gente tem uma ruptura do ligamento coracomeral, visto que o tendão está repousando acima do subescapular, tá? A gente sabe que você pode ter a tenossinovite, a porção extraarticular do cabo longo do bíceps é revestido por bainha sinovial, então podemos ter tenossinovite do cabo longo do bíceps e podemos ter a tendinopatia. Como tendinopatia, toda tendinopatia ela pode evoluir também para a ruptura, como a gente identifica nesse caso, tá? No lado direito o tendão está íntegro, no lado esquerdo ele teve essa ruptura completa, tá? Falando sobre a articulação acromioclavicular, a gente sabe que ela é formada pelos ligamentos acromioclaviculares superior e inferior e pela cápsula articular, por isso que eu gosto de chamar de
estrutura cápsulo-ligamentar, porque tem a cápsula e o ligamento. Essa é a imagem habitual e nós sabemos que a grande doença, a doença do dia a dia da articulação acromioclavicular, é a doença degenerativa, é a osteoartrite. Como é que a gente vai identificar a osteoartrite? Através de reação osteofitária, irregularidades condrais e corticais e o espessamento cápsulo-ligamentar são os grandes achados de imagem. Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento da doença degenerativa? Primeiro de tudo, a idade. Com o passar de idade, isso vai se tornando bem mais comum. Sobrecarga, trauma e até osteólise distal da clavícula pode levar a essa doença degenerativa. Tem uma curiosidade que não é comum, mas é muito legal, que é de uma condição que pode acontecer no paciente que tem lesão maciça do manguito rotador. Então vamos lá, gente, vamos raciocinar juntos. Nós temos aqui a articulação do ombro. Nós tivemos uma lesão maciça aqui do manguito rotador. Eu já falei para vocês que qual vai ser a consequência dessa rotura maciça? Um deslocamento cranial da cabeça humeral. Essa cabeça humeral vai impactar sobre o arco coracoacromial e ela tem potencial para causar até rotura do complexo cápsula ligamentar inferior da articulação acromioclavicular. Com essa rotura cápsula ligamentar inferior, você vai ter o derrame articular. Perceba se esse paciente tem uma doença dessa exuberância do manguito, ele vai estar com bastante derrame articular. O derrame articular, ele vai entrar por dentro da articulação acromioclavicular, promovendo uma distensão que a gente chama de fenômeno em Geiser. Geiser, né, que a gente sabe aqui que é um fenômeno da natureza, a gente percebe no paciente, né, essa elevação aqui no ponto da articulação acromioclavicular e você percebe essa distensão líquida exatamente no plano da articulação acromioclavicular, que a gente chama de um fenômeno de Geiser, que representa uma consequência de um paciente que teve uma lesão do manguito rotador, a cabeça do húmero subiu, impactou sobre o complexo cápsulo ligamentar, rompeu o complexo e o líquido articular entrou, o líquido articular glenohumeral entrou para a articulação acromioclavicular, tá? Podemos ter também a luxação acromioclavicular, essa é melhor avaliada por raio-x e por ressonância, não é tão bem avaliada por ultrassom. A gente consegue ver no raio-x a perda da congruência articular e na ressonância a gente não só confirma o diagnóstico, como a gente gradua se tiver outras lesões associadas, como a própria lesão dos ligamentos córacoclaviculares, né? As porções conoide e trapezoide, isso é outro assunto. E falando agora, eu quis colocar isso aqui no fim da nossa conversa, sobre a síndrome do espaço quadrilateral, porque eu falei para vocês que o redondo menor, normalmente ele é poupado de todas essas lesões que eu expliquei para vocês. Mas ele tem uma lesão que é dele e ninguém toma, ninguém tira, não é de mais ninguém, minto, é de mais um músculo que é o deltoide, mas não é de mais nenhum do manguito rotador, que é a síndrome do espaço quadrilateral. Nós conseguimos identificar na ultrassom e na ressonância magnética o trofismo dos músculos que compõem o manguito rotador. A gente tem aqui aqui o supraespinal, aqui o subescapular, aqui o infraespinal e aqui o redondo menor, tá aqui T, porque ele pode ser chamado também de teres menor, tá? Ok. Temos a inervação do redondo menor feita pelo nervo axilar. O nervo axilar passa por um espaço muito particular que a gente chama de espaço quadrilateral. Não só ele, mas também a artéria circunflexa posterior. Temos alguns cenários nos quais esse espaço se reduz e, por consequência, você tem uma síndrome compressiva no nervo axilar. Qual vai ser a consequência disso tudo? Você vai ter uma denervação do axilar e, por consequência, também uma hipotrofia e lipossubstituição do ventre muscular do redondo menor e também do deltoide. O que é que pode levar a essa síndrome compressiva? No nosso dia a dia, um cisto gangliônico, um cisto paralabral que esteja no espaço quadrilateral pode levar a isso e, como consequência, perceba que o deltoide está hipotrofiado, aqui a gente tem um redondo hipotrofiado e o redondo, mais uma vez, hipotrofiado e lipossubstituído. Isso pode ser visto também na ultrassonografia, a gente percebe que ele perde volume e fica hiperecóico, tá, gente? Então, o ombro é uma articulação fantástica. A nossa conversa aqui é o início. Tem tanta coisa para a gente falar sobre o ombro, mas eu precisava mostrar para vocês, abrir para vocês a luz do que é o ombro. Eu costumo falar que músculo esquelético é que nem comida japonesa.
No começo, a gente tem uma resistência, depois que a gente prova, a gente faz, meu Deus, porque eu passei tanto tempo sem provar isso? É muito legal, é fundamental que a gente saiba bastante anatomia. A ultrassonografia, ela é uma grande ferramenta diagnóstica, porque apesar da ressonância ser o método ouro, a ultrassom é muito boa, é uma metodologia muito boa e é dinâmica. Então, nos auxilia em no esclarecimento de diversas condições patológicas. E o segredo para um exame bem feito é o conhecimento de anatomia e de doença. Com isso, a gente vai ter muito mais condição de fazer um exame bem feito, tá? Espero que vocês tenham gostado, gente. Segue a gente no Didática, segue a gente no Instagram, no YouTube. Se quiser conversar sobre os projetos do Didática, as mentorias didáticas, manda um recado para a gente que eu mesmo vou conversar com vocês para que vocês possam entender o que é esse mundo didática, tá? Vamos em frente, que Deus os abençoe. É isso aí.